Hoje de olho em negócios da China. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol. Bom amigos. dia. Bom, começa então agora a visita, amanhã, né? Viaja o presidente Lula para a China, para uma visita importante, mas tem algum assunto paralelo ali que envolve o interesse estratégico da China no Brasil. Vai naquela comitiva de empresários esse assunto ser tratado, Godoy? Pois é, Raíssen, é uma discussão que vem se alongando, né? Na verdade, o tema começa em 2011, quando o presidente chinês era o Hu Jintao e o presidente do Brasil era Dilma Rousseff. Foi naquela ocasião o Brasil e China assinaram um extenso e detalhado acordo de cooperação em dezenas de áreas, uma delas na área de defesa e na área de defesa. Não era exatamente envolvendo produtos, tá? Não era exatamente envolvendo armamento ou coisa assim, mas que tem lá um trecho, então tinha cooperação com envio de pessoal chinês para o Brasil, para treinamento, por exemplo, em guerra de selva. Envio de engenheiros militares brasileiros para eventual treinamento em áreas técnicas dentro dos centros de formação da China. Essas coisas não aconteceram, nada, esse acordo, pelo menos nessa área estratégica, não evoluiu. Mas ela tinha um trecho, uma frase, duas linhas, que são agora muito fundamentais. Previa o seguinte: liberação para visitas mútuas de navios e aeronaves militares, que é exatamente o que a China quer nesse momento no Atlântico Sul, no espaço aéreo do Atlântico Sul e, de maneira indireta, também no Mar do Caribe. Tá? O que significa isso na prática? Significa que a China pode colocar portos brasileiros, aeroportos brasileiros, terminais aéreos brasileiros e portos marítimos nas suas rotas de navios e aeronaves militares que estejam em missão nessa região. No momento, uma flotilha, por exemplo, navios que saiam da China para vir até aqui, teriam dificuldade, por exemplo, vindo para o Atlântico Sul, teriam dificuldade para reabastecimento de combustível, suprimentos e coisas assim. E também manutenção. Aeronaves, mais ainda que isso. Veja, a Rússia mantém com a Venezuela um acordo, faz isso com alguma regularidade, não muita, mas faz isso com alguma regularidade. Ela envia aqueles super bombardeiros Sukhoi, supersônicos, saem lá do interior da Rússia, fazem vários reabastecimentos em voo, enquanto em território europeu, e a partir de um dado momento eles voam, eles têm grande autonomia de voo, eles voam até terminais militares, bases militares, né, venezuelanas, onde fazem uma escala, são reabastecidos aqui e tal. Bem, isso muda muita coisa. No caso da China, a situação cria uma certa apreensão. Por quê? Porque a China tem pretensões de projetar poder, ou seja, expor seu poder militar em todas as regiões do mundo. Isso já está muito evidente, claro, faz parte da doutrina chinesa. Lógico que a prioridade é o eixo Indo-Ásia, né? Mas não apenas, e é onde eles estão apostando agora, e você percebe isso pela velocidade com que cresce a capacidade militar chinesa. Ou seja, enquanto os Estados Unidos construíram um super porta-aviões pesados ao longo de 11 anos, a China construiu 3. Enquanto os Estados Unidos discutem, e aí tem aquela questão das discussões no Congresso, quem vai fazer o quê, enfim, a distribuição dos contratos, esse negócio todo, discute a construção
de uma nova geração de navios de superfície, fragatas, destroyers, essa coisa toda, a China construiu 355. Está colocando vários deles, essa frota está em variado estágio, mas muitos deles já estão comissionados, já estão em uso. E a intenção deles aqui seria, o que isso preocupa profundamente, por exemplo, o governo americano, é que essa história de visitas mútuas, essa coisa toda, na verdade vai evoluir para alguma coisa ainda maior. Veja, a gente tem um exemplo muito claro, assim, que é o que aconteceu na Argentina. Os chineses negociaram, a NASA chinesa, a Agência Espacial Chinesa, negociou a instalação de uma estação de rastreamento de satélites e veículos do programa espacial, mas para isso precisava ter uma posição física, né, na Patagônia. Então negociou uma estação que seria binacional, viria a ser utilizada quando a Argentina precisasse, estar à disposição da Argentina, e começou a escalar isso lá pelo ano 2010. 2013 ganhou a característica de uma obra, né, e instalou ali uma base que era de rastreamento de satélites e de veículos, essa coisa toda. Hoje é uma base militar, ela é operada por militares, até os argentinos precisam de uma autorização especial para entrar lá, né? E sabe-se muito pouco do que é feito ali. Só que ela coleta informações, com certeza, informações estratégicas sobre o movimento de satélites de informações, satélites de comunicações. Tem uma posição privilegiada para fazer esse monitoramento a partir da Argentina. Ou seja, uma negociação desse tipo com os chineses tem uma característica. Eles aparentemente são ótimos inquilinos, mas você não consegue tirar eles de lá nunca mais. É isso, Godoy. E aí, bom, nessa conversa, né, nesse alinhamento estratégico e essa agenda paralela, pouquíssima coisa deve sair, né, de anúncio, enfim, de publicidade, né? Eu acho que é muito difícil, porque, veja, você tem um roteiro, né, você tem ali uma pauta de assuntos públicos que estão já conhecida dos dois lados. Você tem dezenas, 200 e tantos, 240 empresários e executivos de empresas brasileiras compondo uma super comitiva, né? Uma super delegação brasileira, que vai discutir, 90 deles vão discutir agronegócio. A China é de longe o nosso maior cliente, né? 13% de toda a pauta, de toda a pauta alimentar, toda a matriz alimentar de produtos consumidos na China sai do Brasil, né? Então, realmente, você tem aí um mundo de coisas para serem desenvolvidas. Mas, como sempre acontece, Carol, em encontros entre chefes de Estado, entre de governo a governo, as chamadas visitas de Estado, né? Você tem uma agenda paralela, né? A última vez que houve uma coisa desse tipo aqui no Brasil, por exemplo, o presidente era o Barack Obama, a presidente era a Dilma Rousseff, e foram discutidas questões como, por exemplo, as Farc na Colômbia, a posição brasileira em relação à Amazônia, coisas assim. Isso não estava na pauta, mas foi discutido, né? Isso vazou de alguma maneira ali. O próprio Obama deu um ou dois pitacos ali e tal, deixou escapar em conversa uma ou duas coisas. Então você tem essa agenda paralela e certamente ela vai ser discutida de uma maneira fora dos papéis, num primeiro momento, mas será discutida pelo menos como intenção para acordos operacionais que devem ser operacionais mais rapidamente. Nessa questão das embarcações, dos navios e aeronaves, fica mais fácil ainda porque já tem um pré-acordo, já tem um acordo firmado.
Basta fazer com que ele se transforme em ações práticas que não devem, ou que depende apenas da vontade de ambos os governos.